A gente agradece a presença dos participantes e agora a gente vai ter a conferência do Magela Borgato, que já foi apresentado, onde ele vai falar sobre as Paulistinhas. Agora eu convido novamente o Magela para fazer a conferência, a primeira conferência do primeiro Seminário Internacional. Bom, não vai ter cafezinho, então quem é do cafezinho vai ter que ficar sem cafezinho. Eu prefiro falar em pé aqui. E tudo bem para quem está registrando aí? Vamos lá. Bota as paulistinhas aí, por favor. Opa! Bom, eu fico muito feliz de saber que a Paulistinha de alguma forma provocou esse encontro. Explica para mim aqui quem é quem e onde é onde. E aqui eu mudo, aqui indico o ponto vermelho. Maravilha. Vou me perder com certeza. Bom, então fico muito contente de saber que Paulistinha de alguma forma cutucou isso aqui. Eu não sou da academia, então eu sou um cidadão da cultura popular, né? Minha formação é absolutamente autodidata, venho lá do meio do mato. O meu modo de pesquisa, que durou empiricamente durante 30 anos, ele foi feito segundo os meus métodos, então, né? Então, quem é muito Caxias, assim, nas metodologias científicas, né, me perdoem, não vou citar ninguém, vou citar a mim mesmo, né, porque é uma pesquisa que eu fiz, antes de tudo, por prazer, né. Eu quis conhecer Paulistinha porque ela fazia parte do universo onde eu vivia, né. Eu frequentei muitas festas de roça, festas de capela, oratórios de casas, né, de residências, e foi lá, naquelas festas de roça, naquelas capelas de zona rural, naqueles oratórios de casas antigas que eu conheci as Paulistinhas. E, tendo conhecido a Paulistinha, eu tive vontade de saber quem elas eram, por que elas existiram, quem as produzira, enfim, questionamentos, né? E fui vivendo com esses questionamentos, fui conhecendo de perto. Muito lá na frente eu fui conhecer Dr. Eduardo Etzel, que foi um primeiro médico que escreveu sobre as Paulistinhas, né? É curioso. Eu vou falar tudo meio misturado aqui, depois eu organizo o raciocínio ali. O único aprofundamento que nós temos hoje sobre Paulistinhas é obra de um médico. Nós não temos nenhum artista, nenhum historiador, nenhum nada que tenha se debruçado sobre o assunto, né? Paulistinha está dentro do universo sagrado daquela população que viveu no Vale do Paraíba no século XIX. Então, ela está intimamente ligada com o tema anterior, né, que é o sagrado. Então, é o sagrado do homem e da mulher, Vale Paraibana, paulista, daquele período, dos últimos 15 anos do século XVIII, aos primeiros 20 anos do século XX, né? Então, é uma tradição de fazer santos de barro que durou 120 anos mais ou menos, né? E aí eu estava conversando com o professor, né? Que apesar de ter existido durante 120 anos, ela até hoje não foi estudada por nenhuma universidade do Vale do Paraíba como deveria ter sido, né? Então, quando eu falo de Paulistinha,
eu cutuco mesmo, né? No ano de 2016, eu ganhei o terceiro prêmio do Ministério da Cultura, que me levou a Portugal para pesquisar as origens de estilo que influenciaram as paulistinhas no Vale do Paraíba. Naquele período, eu acho que eu dei mais de 200 palestras sobre o assunto, palestras acompanhadas de oficina, fiz contato com várias universidades do Vale e nenhuma delas, absolutamente nenhuma, se interessou em tocar esse assunto para frente. Curiosamente, aqui, nesse momento, né, ela tem voz, né? E em outros estados, né, no Paraná, Minas Gerais, onde eu fui falar, inclusive na Bahia também, onde eu falei das paulistinhas, lá existiu mais interesse do que na própria região onde elas nasceram. Então, assim, são essas coisas esquisitas, estranhas, que permeiam algumas coisas da cultura popular. Então, a cultura popular, né, porque nós vamos tratar de imagens religiosas, aspas, marginalizadas do contexto religioso oficial, porque são imagens usadas por pessoas comuns em seus oratórios. Não são imagens que foram para capelas, nem para igrejas, nem que estiveram em casas paroquiais, nem episcopais. São santinhos feitos por gente anônima para servir pessoas anônimas, né? Então, essas são as paulistinhas, né? O logo, né? Infelizmente, esse logo tá lá da época do... Não, estou mostrando o logo ali, ó. Esse logo é da época em que eu fui a Portugal levar esse assunto, né? Mas está aí. Vamos lá. Aponto para cá. Bom, essas belezinhas aí são as paulistinhas. Então, quem são elas? São imagens de aproximadamente... elas variam de 5 centímetros a 19 centímetros. São feitas de cerâmica, né? São de cerâmica, são feitas de barro, né? Da região do Vale do Paraíba, e representam os santos mais comuns daquele período, os santos venerados naquela ocasião, né? O que elas têm de comum? Elas possuem um estilo cônico, né? E todas elas possuem uma base alta, né? Possuem decoração muito singela e possuem também uma postura muito semelhante àquelas imagens da Idade Média, muito hieráticas, duras, né? E eu gosto muito de dizer que as paulistinhas, elas olham para o devoto de frente, né? Então, muito típico, né? Se a gente fosse fazer um estudo da personalidade daquele homem, daquela mulher, daquele período histórico, naquele lugar que tinha uma vida dura, os santinhos também têm uma cara dura, ou seja, ele encara o indivíduo, né, pensando em Nelson Rodrigues, na vida como ela é. Então, assim, sem muitos floreios, né? Muito bem. Ah, não, é para cá, meu Deus. Então, essa belezinha aqui é uma imagem, né, que tem aí todas as características, né, base alta, cônica, a imagem bem, né, retraída, mas essa imagem aqui, ela é, vamos assim dizer, da primeira fase do ciclo paulistinha. Essa daqui, provavelmente, ela é dos últimos 15 anos do século XVIII, né? A primeira fase, quando as primeiras paulistinhas
foram feitas ainda com influência do barroco, né? Porque aqui ela tem esse planejamento elaborado, né? Tem uma certa estética barroca. Então, as primeiras, né, da fase do ciclo Paulistinha, elas têm um pouquinho, né, do que seria o barroco, né? Bom, então, vamos lá, para cá. Não, deu certo. Outra característica, além de ser cônica, todas elas são vazadas, obviamente, porque são feitas de barro, precisam estar ocas para passarem pelo processo de queima, né? Professoras de cerâmica aí, é isso mesmo, né? Então, assim, elas são ocas quase até a cabeça, né? Então, esse furo aqui vai quase até chegar à cabeça. Alguns exemplares, né, muito antigos, às vezes o santeiro fura tanto por dentro que às vezes abre um buraquinho lá nas costas do santo. Por quê? Porque ele furou demais, né? Então, esse furo facilita a queima e é mais uma das características da Paulistinha. Vamos lá. Bom, aqui nós temos raros exemplares que vão de 4 a 5 centímetros, até outros raros que são chamados de paulistões. Então, temos as mini paulistinhas e os paulistões, né? As paulistinhas, as micro ali, né, as mini, normalmente elas representam só 2 santos, Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio. Não se encontra, né, não temos registro até hoje, de nenhum outro santo que fosse representado, a não ser esses 2, né? Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio. Muito provavelmente, imagens que eram levadas junto ao corpo, no bolso, na bolsa, como, por exemplo, o nó de pinho, né, que a gente encontra na cultura africana, né, aqui no Brasil. Então, essas imagenzinhas provavelmente eram levadas, né, na ideia do sagrado, como um amuleto, né? Esses paulistões aqui, que são raros, que têm mais ou menos de 30 a 50 centímetros, são poucos exemplares, esses sim provavelmente frequentaram capelas de roça, né? Então, sempre é importante lembrar que aqui nós estamos falando de gente anônima do Vale do Paraíba, do final do 18 até o início do 19. Né? Então, são imagens, né, que vão ganhando um certo ar, né, daquele paulista, daquela época, e sempre seguem esse padrão, né? Base alta, formato cônico, postura ajustada ao corpo, poucas cores de uso, né? Vamos lá. Então, lá no final do 18, quando provavelmente começa o ciclo Paulistinha, já existiam aqui umas figurinhas de barro, né, uns santinhos de barro vermelho, com base retangular ou quadrada, que vinham de Portugal. Já nesse final, 1775, mais ou menos, né, quando eu estive em Portugal, eu descobri isso. Naquela época, veio para o Brasil um agrupamento militar da região de Estremoz, lá do Alentejo, defender uma questão aqui no Rio Grande do Sul, porque estava havendo uma insurreição no Rio Grande do Sul. Esse povo veio para cá para defender, né, a coroa, e quando termina o conflito, esses portugueses sobem aqui
para São Paulo, Rio de Janeiro, muitos dão baixa, e provavelmente esses que vieram de lá para cá e que deram baixa, talvez tenham sido eles os que começaram a produção de paulistinhas aqui, né, aqui no Vale, tendo como base a estética das figuras de Extremoz, que são produzidas até hoje há 300 anos em Extremoz. Né? Então, nós temos lá o final do 18, como surgimento das primeiras paulistinhas, elas atravessam o século XIX inteiro, né? E terminam mais ou menos aqui no início do século XX, né, pelas mãos de Dito Pituba e Juca Angélico. Bom, são os dois únicos santeiros que produziram paulistinhas que nós temos notícia, obviamente, porque nós somos, né, são eles do início do século XX. Mas nós não temos notícia nenhuma de quem teria produzido isso durante quase 120 anos. Né? Vamos lá. Algumas influências, né, eu fico imaginando o seguinte: quando esses portugueses chegam aqui, abandonam o exército, dão baixa, obviamente que queriam se casar, estabelecer família, ter um emprego, etc., etc., etc. Eles trazem na memória a tecnologia de Extremoz e começam a perceber as imagenzinhas que estavam aqui transitando no Vale do Paraíba naquele período, né? Desde o século XVII, que eram imagens pequenininhas, pequenas, de madeira, também já com um jeitão assim meio paulistinha. Né? Então, essas imagens, que é de um mestre chamado Mestre do Cabelinho Xadrez, ora, quem é esse homem? Né? Ninguém sabe. Né? É um cidadão que fazia os santinhos e enxadrezava o cabelinho. Então, é o mestre do cabelinho xadrez. Né? Essas figuras provavelmente influenciaram esses portugueses que se fixaram no Vale para uma criação entre tecnologia portuguesa e um jeito de ser paulista. Né? Bom, essa imagem ela veio de Portugal. Provavelmente no início do 19. Então, aqui nós já vemos uma base alta, embora esse santo aqui ainda tenha aquele planejamento mais barroco. Né? Mas, de qualquer forma, ele vai emprestar essa ideia de base alta e vai perder, por exemplo, essa ideia de braços abertos aqui. Ele vai se tornar mais tacanho, assim. Né? Bom, esse exemplo, esse tipo de imagem, misturada com aquelas do mestre do cabelinho xadrez, vão girar lá na cabeça desses santeiros até se tornar aquilo que nós temos hoje como paulistinhas. Bom, na época em que eu lancei o catálogo falando das paulistinhas, e aí é necessário falar de Dr. Eduardo Etzel, que era médico, né? E foi quem registrou as primeiras ideias de paulistinhas. Na época, o Dr. Eduardo Etzel acreditava que na cidade de Mogi das Cruzes e na cidade de Taubaté, essas imagens teriam nascido, né? Seja pela influência dos beneditinos, seja pela influência dos franciscanos. Bom, eu fui pesquisar no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, a respeito da fazenda beneditina que existe em Mogi,
E aí o monge diz, não, aqui nunca foi feita imagem. Essas imagens nunca foram feitas aqui. Fui até o convento Santa Clara, em Taubaté. Não, aqui não existe nenhuma citação de que essas figuras tenham sido feitas aqui, né? Então, o primeiro choque que eu tive nessa ideia louca de escrever sobre Paulistinha foi aqui. Porque vocês imaginam o seguinte, eu sou um cidadão da cultura popular, né? E aí, lá no livro do Dr. Eduardo Weitzel, publicado pela EDUSP, que diz que ali nasceram as Paulistinhas. E aí eu fui ver se era verdade. Não era verdade. Falei, olha, me meti numa cilada aí, né? Foi o meu primeiro, minha primeira tonteira na beira do abismo, né? Falei, gente, eu vou cair nesse abismo aqui. Bom, aí descobri que não tinha sido feita, né? Não tinha início nem lá nem cá. Muito bem. Aí os problemas começam. Bom, para que vocês entendam de que região estamos falando, né? Nós estamos falando aqui desse trecho, né? Mogi das Cruzes, Salesópolis, Guararema, Santa Branca, Jacareí, Santa Isabel, Caçapava. É desse pedacinho aqui, olha, de Pindamonhangaba, é Aparecida um pouco, vai, de Aparecida até Jacareí, Mogi das Cruzes, é nesse trecho do Vale do Paraíba que essas imagens aconteceram durante 120 anos, né? E eu sempre pensava, mas quem é que produziu isso? De onde veio isso? Por que veio isso, né? Bom, essas imagens, elas foram feitas, pensadas, idealizadas para morar aqui, nos oratórios, né? Oratório, para quem não sabe, né? Na cultura das pessoas do interior, é como se fosse um pedaço do céu dentro de casa, né? O oratório tem essa função sagrada de representar duas coisas: a igreja dentro de casa, um pedaço do céu dentro de casa, né? Logicamente, Camila, você me avisa se eu estiver estourando aí. Logicamente que essa montagem aqui, ela está muito bonitinha, porque quem já teve a oportunidade de ver um oratório em funcionamento na casa de uma pessoa, sei lá, da cultura popular, ali dentro tem fotografia, tem pedidos, tem barata, tem palma benta que a pessoa pegou no dia de Ramos, e tem o santinho, e tem a fita, e tem uma multidão de coisas. Oi? Café, tem medalhinha, tem conta para pagar, e tem tudo ali dentro. Barata, a barata está lá gostosinha naquele lugar embaixo do santo. Ficou por acaso. Não, ninguém coloca barata por devoção. Ela, barata muito religiosa, se sente acolhida ali dentro e ali ela prolifera, né? Bom, então, esses oratórios, eles têm a função, na casa do caboclo lá, de ser um lugar de conversa, né? É diante desse oratório que aquelas pessoas que naquele século estavam desprovidas de padre, de bênção, etc. Na verdade, quando a gente lê o Vale do Paraíba nesse período, né, Camila se desdobrou talvez mais sobre esse assunto, era, na verdade, um vale de lágrimas, do ponto de vista religioso e espiritual, para quem era católico, porque não,
Quase não tinha padre, não tinha assistência, não tinha nada. Eram os filhos de Deus abandonados na sorte lá, né? Então, o oratório cumpria essa função de ligação com a religiosidade, a espiritualidade e o sagrado, né? Bom, eu gosto muito de falar da diferença entre o erudito e o popular dentro do ponto de vista das paulistinhas, né? Esse São José aqui, bonitão, que é uma peça barroca, se vocês olharem para ele, ele não olha para lugar nenhum. Nem ele olha para lugar nenhum, nem o menino Jesus olha para lugar nenhum, né? Então, se vocês estivessem lá fazendo um pedido assim, né? Imagina a Camila pedindo para esse São José aqui, né? Ah, que dê tudo certo, meu Deus, São José, me ajude. Ela ia se sentir desamparada, porque ele não olha para lugar nenhum e o menino Jesus não olha para lugar nenhum. Qual é a outra característica da Paulistinha? Você tem um São José aqui, que é o mesmo, né? É denominado São José de Botas. Botas porque, acho que vocês são historiadores, vocês sabem, né? Naquele período, quem tinha bota era um homem rico, importante, poderoso, etc. Então, São José é representado com botas para dizer que ele é um homem importante, rico, celestial, etc., né? Bom, o São José, se você tem essa imagem paulistinha na sua frente, ele olha para você. O menino olha para você, né? Então, quem já teve a oportunidade de conversar com aquele povo paulista do Vale, bem do sertão lá, é um povo que olha assim. Ele olha no seu olho e fala aquilo que tem que falar e encara frente a frente. Não é alguém que você vai conversar e a pessoa dá um de São José erudito aqui, que olha para tudo quanto é lugar, né? Então, os paulistinhas, eles têm essa característica de encarar. Dificilmente você vai encontrar um paulistinha que olha para algum outro lugar que não seja para frente, né? Então, veja só, é o mesmo santo, São José de Botas, aqui, né, com todo o planejamento do barroco, menininho ali e tal, quase voando nos braços do pai aqui, e aqui um homem, né, representado por aquele cidadão daquele período, muito simples. Ele é simples, simples como eram aquelas pessoas. Então, são imagens que, se fossem estudadas do ponto de vista, pode ser que eu fale uma besteira aqui, tá? Do ponto de vista antropológico, sociológico, etc., etc., por meio dessas imagens, talvez pudéssemos chegar a um entendimento de quem eram essas pessoas enquanto essência, enquanto, sei lá, personalidade, etc. Bom, vamos lá. Feitas de argila. A argila do Vale do Paraíba, ela oscila entre o branco e o cinzento, ou o branco e o creme, né? Então, é uma argila muito gostosa de trabalhar. Pena que, por questões ambientais, estejamos proibidos de retirá-las da beira do rio. Então, se alguém for pego retirando a argila, cadeia. Bom, aí é que entram as coisas. Quando o Etzel, que era médico, falou do processo do como fazer, eu li o livro do Etzel e falei, mas esse homem acho que nunca pôs a mão no barro, né? E o que me levou a ser ceramista? Entender o processo da Paulistinha. Eu falei, esse homem nunca pôs a mão no barro, para eu entender o que é Paulistinha, eu tenho que pôr a mão no barro. Eu tenho que aprender a trabalhar o barro, tenho que aprender a modelar,
tenho que entender qual a iconografia do santo e tenho que aprender a queimar e tenho que aprender a pintar. Vejam como eu sou uma criatura retardada, né? Então, eu olhei para aquilo e falei, não é possível que o que esse médico fala seja de fato o que aconteceu. Bom, quando eu fui entender o barro, lembrando que eu fui entender por mim mesmo, eu tive que entender como é que eu coletava esse barro, né? Porque o barro não é bonitinho, ensacado, como o Pascoal oferece para nós, né? Com variações infinitas de especialidade de barro. Você tem que saber onde está, cavucar, a quantos metros a argila boa está, tem que entender se aquele barro é para pote, é para telha, é para tijolo, é para ladrilho ou é para santo, ou é para caneca ou é para panela. Então, assim, cada barro tem a sua vocação, né? Então, tive que entender da coleta, tive que identificar o barro. E não basta, né, pegar o barro lá do brejo e começar a fazer alguma coisa. Não. Você tem que secar, tem que piloar, tem que peneirar, tem que pôr na água, tem que bater, tem que esperar a água secar, tem que ver se ele está cremoso, se ele tem que ter uma correção, e tem que sovar aquilo, e ficar horas e horas batendo naquele barro até ele ficar no ponto. Não é, professor? Bom, e aí tem todo esse preparo para a modelagem. Ficou bom para a modelagem, vamos modelar. Bom, só que para modelar um santo, eu tenho que entender qual é a iconografia desse santo. Eu não posso pôr um São José, por exemplo, segurando uma espada. Não é símbolo iconográfico de São José, espada. Não posso fazer um Santo Antônio com hábito de dominicano, nem posso fazer uma Santa Clara com hábito de carmelita. Então, assim, a pessoa, isso eu estou dizendo lá, essa pessoa que modelou esses santinhos tinha que entender de tudo isso, né? Então, ela tinha que entender essa iconografia e, além de entender, desenvolver manualmente isso. Uma coisa é eu ter a imagem aqui, outra coisa é eu saber fazer essa imagem, né? Composição estética, harmonia, funcionalidade. Tudo isso esse caboclo tinha que saber. Entender do barro, entender da modelagem. Não bastasse isso, vem a pior parte, né, professora? A queima. A queima é a conversa com Satã ali, né? Bom, queima. Para queimar, eu preciso construir o forno. Se eu não sei construir o forno, a queima já está ali comprometida, caminhando para o abismo, né? Tenho que entender a construção, tenho que dominar a queima, né? Então, eu tenho que começar com fogo baixo, e aí é aquela, né, aquela vigília de 8 horas em frente ao forno. É um fogo pequenininho, um fogo médio, um fogo que avança, um fogo que entra, um fogo que expande, um fogo que queima e um fogo que incendeia. Quando incendeia, dá naquilo ali. Todas elas ficam vermelhinhas, cor do fogo. É uma delícia ver os santinhos dentro do fogo, queimando como se fosse no inferno, né? Bom, bom, esse processo aqui implica em que o barro vai virar cerâmica, né? É ali que eu vou saber se aquele barro que eu peguei, que eu depurei, que eu bati, né, se ele é bom. É o fogo quem diz se aquele barro é bom, né? E aí eu tenho que entender a intensidade do calor, o tempo de queima, o ponto de fusão, porque se eu tiro ela antes, ela não queima, se eu tiro ela depois, ela vira um bagaço de cana, mas não vira nada. Então, tudo isso. E eu pensava assim, o Etzel, não é possível que esse homem fez tudo isso, porque o que ele dizia lá não tinha nada a ver. Bom,
Não bastasse isso, eu tinha que entender da pintura, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu me coloquei no lugar da pessoa que fez essas imagens lá no século XIX e fiquei pensando assim, o Pascoal, ela não ligou para o Pascoal, Pascoal, para quem não sabe, é um dos maiores fornecedores de argila aqui do Brasil, né? Não estou ganhando nada para fazer propaganda para ele, mas é que a argila dele é boa. Então, assim, o cara tinha que ir lá, pesquisar o barro, sovar, tudo isso que eu já disse, fazer o forno, fazer a queima e, se ele queria vender, ele tinha que pintar. Naquela época, né, uma das coisas que... aí eu entrei na segunda problemática ali com o doutor Etzel. Ele dizia o seguinte, que eram pessoas comuns, né, um caboclo qualquer que depois de lavourar com a enxada, voltava para casa e fazia isso. Professora, se a senhora pegar na enxada das 8 às 5, a senhora consegue modelar alguma coisa? Nem morta. Quanto mais pintar. Então, assim, quando eu imagino que é uma pessoa que tem um conhecimento técnico e que principalmente vai pintar, quando vocês olham os olhinhos e a boca da Paulistinha, é um fiapo é uma linha fina de tinta. Só que naquela época, onde essa pessoa compraria pincéis? Ela tinha que fazer os seus pincéis, né? Ela tinha que ter leveza nas mãos para a pintura e ela precisava conhecer as cores de cada santo. Eu não posso, por exemplo, dentro da iconografia, pintar um São Benedito com hábito azul. Nada a ver. Quer dizer, posso se for uma licença poética, né? Mas dentro da iconografia não existe isso, né? E aí, que cores nós tínhamos lá no século XIX disponíveis? O branco do alvaiade, o ocre, o azul e o carmim. 4 cores. Quase todas as paulistinhas são pintadas com variações dessas 4 cores, né? Bom, aí se o caboclo quisesse viver daquilo, ele tinha que ter mais um conhecimento, que é a venda. A venda se dava, obviamente, ou provavelmente, nas feiras livres de fim de semana, depois da missa do domingo. Alguém, sei lá, encomendava, a pessoa fazia, trazia na vila. Enfim, não era a lojinha de Paulistinha. Alguém que fazia esse mascatear, né? Que é a venda de imagens indo de um lugar para outro, né? Então, possivelmente, isso era transportado assim, ou era vendido nas praças, ou eram vendidas depois da missa, por encomenda, enfim, né? Aí eu entrei numa outra sinuca de bico com o Dr. Etzel. Logicamente que eu não tive uma sinuca de bico real, porque quando eu escrevi, ele já estava morto, né? Para minha sorte. Então, olha só. O Etzel diz no livro, não é possível que tais imagens tenham sido feitas em centenas e centenas sem o uso de molde. Bom, Mestre Vitalino fez milhões de bonecos. Mestre Vitalino usava molde? Não. As figureiras do Vale fazem pavõezinhos aos milhares com o uso de molde? Não. Só que eu convivi com os caipiras do estado de São Paulo, inclusive meu avô falava um português que era dificílimo de entender, que eu até imagino que ele falava em Nhangatu, não é? Aquele idioma
Quem é historiador aí já ouviu falar do Nhangatu, né? Molde, no linguajar do caipira lá, do vale, significa forma. Forma significa uma coisa que eu olho e copio igual. Então, quando o Etzel conversa com o neto do dito Pituba, que morreu em 1930, mais ou menos, ele conversa com o neto do dito Pituba, lá em 1960, o homem já velhinho, diz assim, meu pai foi em Mogi das Cruzes e comprou uns morde. Não comprou morde nenhum, gente, porque se existisse molde para fazer as paulistinhas, elas teriam que ser de 3 materiais. Ou cera preta, aliás, cera de abelha preta, que é uma cera muito dura, ou de cerâmica, ou de chumbo. Até hoje ninguém achou nenhum molde, nenhuma forma para dizer que essa teoria do Etzel é verdadeira. Ora, todo mundo que acompanha os artesãos de perto sabe que um artesão tem memória tátil. Ele sabe na ponta do dedo quando aquilo está na altura certa, no formato certo, na espessura certa. Então, eu questiono muito isso. Então, essa produção não usava molde, né? Muito bem. Camila, você me avisa se eu estiver no fim da linha. Bom, na minha opinião, as figureiras do Vale do Paraíba, da cidade de Taubaté, herdaram, de certo modo, aquilo que sobrou da tradição de fazer paulistinhas, porque elas ainda modelam santos e figurinhas até hoje. Porém, no inventário do Dr. Etzel, a única cidade que não aparece no inventário dele, curiosamente, é Taubaté. Né? Outra sinuca de bico que eu arrumei quando fui fazer minhas palestras. Né? E as figureiras de Taubaté não queimam as peças. Ora, todas as paulistinhas eram queimadas. Né? Então, tem aí alguma coisa estranha nessa história. Bom, qual que é a importância histórica dessas imagens? Né? Ela representa a manifestação, a expressão religiosa de uma população de uma região paulista, uma existência aí de 120 anos aproximadamente, que até o presente momento não se tornou objeto de estudo da academia. Estranhamente, né? Mas ela é importante porque ela, dentro da história da arte religiosa brasileira, ela tem o lugar dela. Ela existiu, né? Ela está lá. Nós, ali no Vale, temos em Aparecida, obviamente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é de barro. Então, a gente faz ali um vínculo poético entre o material da imagem, da padroeira, com o vínculo, né, com a matéria-prima das paulistinhas. Mas isso aí é mais poesia do que fato. Né? E é uma história, né, para quem vive no Vale do Paraíba, tem um ranço, assim, né, que só é importante no Vale do Paraíba a história dos barões de café. O resto não existe. E é desse resto que eu falo. Né? As paulistinhas, que duraram mais tempo do que os barões do café, porque os barões do café, tecnicamente, duraram o quê, Camila? 50 anos? Mais ou menos, uns 80, talvez. Elas duraram 120 anos. Antes dos barões existirem, elas já existiam.
Depois que os barões se foram, elas ainda duraram mais um tempo, né? Então, olha só, ela é uma história que não foi contada pelos barões, ou seja, ela não está nesse rol de importância, né, baronesca, que é a história do Vale do Paraíba, né? Então, gente, muito resumidamente, elas representam uma cultura popular, representam o sagrado popular daquele povo, tem características muito próprias, não existe no Brasil nada semelhante, né, em termos de cerâmica e imagens religiosas, são muito bonitinhas, né? Existem 2 acervos públicos importantes, uma é em Jacareí, outra é no Museu de Arte Sacra de São Paulo, lá na Avenida Tiradentes, mas estão lá, pobrezinhas, esperando que alguém, ou que em algum momento, isso venha a ganhar o lugar de destaque que merece, né? Então, quando eu falo delas, eu falo nesse sentido, né? Por isso que, quando uma das perguntas aqui para mim, eu disse assim, é falar de, é registrar, é apresentar, porque, pelo menos em memória, elas existem. E só para arrematar, em 2016, quando eu voltei de Portugal, que daí eu dei 200... Chegou um ponto da minha vida que eu não aguentava mais pensar em Paulistinha. Já sonhava com Paulistinha, assim, né? Porque foi palestra, oficina, e isso incomodou o museu da minha cidade, que é onde está um dos maiores acervos da Paulistinha. Por quê? Todo mundo ligava para o museu. E as Paulistinhas? Como é que eu vejo a Paulistinha? Nananã, e a Paulistinha e tal. Por quê? Porque essas imagens lá no museu da minha cidade, que é o 2º maior acervo, dos armários, elas nunca saíram. Elas estão lá trancadas em seus lugares, né? E aí, o que aconteceu? A instituição teve que começar a fazer a exposição, teve que me chamar para falar pela instituição, e etc, etc, etc. Né? Gente, é muito resumidamente o que é Paulistinha, eu espero que um dia vocês conheçam ela de perto. Eu falei para a professora Camila que tem uma publicação que eu fiz, não acadêmica, né, que eu vou disponibilizar para vocês, é um catálogo que conta as historinhas todas, a minha pesquisa. Tem uma página no Instagram, lá um perfil, né, que é Paulistinhas 2023, né? Acho que a Camila, né, acessou lá. Tem algumas palestras no YouTube também, que vocês vão achar lá como Magela Borba Gato. Enfim, fico aí à disposição, né, para falar das Paulistinhas sempre que oportuno, e espero que minimamente vocês tenham entendido quem são essas criaturinhas aí, né? Bom, aqui está o Etzel, né, ele publicou esses 2 livros, né? Ele questiona todas essas coisas. O Dito Pituba foi o último, né, que nós temos notícia. E aí, em 2013, daqui a 2 meses, vai fazer 10 anos que eu fui reconhecido como mestre. Não só, aliás, a grande contribuição da Camila dentro desse assunto, que a Camila falou assim, mas você não se resume a esse assunto. Porque, na verdade, a minha trajetória é de arte educador, né, ao longo de 40 anos, dentro da área social, né? Então, eu sou um artista que construiu uma carreira em projetos socioeducativos, socioculturais,
já trabalhei com paciente de psiquiatria, psicologia, criança de rua, morador de rua, enfim, tudo que vocês imaginam que o CRAS atende, eu já atendi. Então, eu como artista, não sou um artista de gabinete, né? Sou um artista da prática social, né? Minha história inteira é dentro dos projetos sociais. E a Paulistinha é apenas um capricho, né? Um prazer que eu tenho e que eu fui levando aí ao longo desses anos, e que é o título que está lá, né? Se vocês entrarem no Diário Oficial da União dessa data aí, está lá, o título é a Paulistinha, porque quando eu concorri a esse prêmio, além de enviar documentação dos últimos 40 anos de existência na área pública, né, tinha que escrever uma, aspas, tese sobre qualquer coisa, né? Eu peguei a qualquer coisa, que era a minha queridinha, que era a Paulistinha, e aí mandei um documento de 500 páginas, manuscritas, né? Porque na época o edital sugeria, se o mestre quisesse, ele poderia escrever a próprio punho, porque sendo da cultura popular, isso ficaria como registro, né? Então, eu juntei, para minha sorte, desde que eu tenho 14 anos lá, com 14 anos, a primeira oficina que eu dei, eu pedi um documento, e fui pedindo documento, e vou querer um documento daqui também, né? E aí, quando eu juntei tudo aquilo, até eu mesmo levei um susto, né? Então, deu aí um compilado de 500 páginas, com texto, com um monte de coisa, e aí fiquei lá como mestre da cultura popular brasileira / Paulistinhas. É isso aí. Muito obrigado. Vamos então abrir para uma sessão rápida de perguntas, porque temos tempos. Só peço que venham até aqui para cada filmagem. Professor... Oi? Caraca. Tamo junto. Queria perguntar, só me chamou muita curiosidade, até para uma pesquisa, se toda vez o Santo Antônio é representado maior que a Nossa Senhora de Conceição. Ou tem alguma que a Nossa Senhora de Conceição é maior? Existem paulistões de Santo Antônio. É essa a sua pergunta, né? Se Santo Antônio é sempre maior. Não. A imagem que eu escolhi para ilustrar ali é de um Santo Antônio, mas existe também um São Benedito grande, uma Nossa Senhora da Conceição grande. São pouquíssimos exemplares acima de 25 centímetros, raríssimos, né? Mas tem São Benedito, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, e aí vai. Não. Não tem essa conotação. Tem. Os santos mais representados naquele período é São Bento. Se a gente pensar que era uma região rural, né, infestada de cobras, infestada de pestes e de envenenamento e de não sei o que lá, São Bento cumpre essa função de nos livrar do mal espiritual, do envenenamento, das serpentes e das criaturas peçonhentas, né? São Bento, São Benedito, São José, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio, obviamente. Existe uma escala de santos mais representados, né? Tem também alguns santos que a gente não sabe de onde veio, tipo Santa Genoveva. Santa Genoveva era beneditina. Então,
Talvez por isso que o Dr. Edsel tenha associado com os beneditinos, mas não tem nada a ver. Muito bem? Vamos ver se o Flamengo deixa a gente responder. Então, duas perguntas e uma sei lá, uma reflexão aí junto com você. Claro. Desculpa, vocês falaram. Bom, vamos de novo. Então, duas perguntas e uma colocação assim para refletir sobre o molde também que tu disse. Então, duas perguntas mais técnicas, eu diria. Uma é, essa pintura é a frio, pelo que eu entendi, né? Então, quando eu estive, sempre me chamou muita atenção a pintura, porque é uma pintura que não descasca e é uma pintura que parece que cola na cerâmica. Eu fiquei com essa pergunta há muito tempo na minha cabeça. Quando eu fui a Portugal, eu descobri que lá, há 300 anos, agora não mais, né? Mas durante uns 250 anos, pelo menos, as imagens eram pintadas com aquelas têmperas a quente. Elas eram diluídas na cera de abelha, aquecia um pouco a peça e pintava com a tinta ainda quente. Por isso ela se fundia a cerâmica. Eu acredito que a mesma coisa deve ter acontecido com as paulistinhas, né? Bem interessante isso. E mais uma pergunta técnica, maciça ou oca? E mais uma colocação, que é o seguinte, você falando do molde, né, concordo plenamente com você, e aí como arqueólogo fui pensando isso também. Se fossem sistematicamente com moldes, a gente teria, vez ou outra, rebarba, a gente veria essa marca, né? Então isso é mais um argumento para, né, para tirarmos o molde e virmos com o modelo, como você bem sugeriu. Por exemplo, as peças de Portugal, que agora são Patrimônio Mundial da Humanidade, tombada pela Unesco, elas têm um processo próprio, né? Eu estive lá e é muito engraçado, né? Porque eu modelei uma paulistinha para eles verem, né? Então eu modelei a figura primeiro. Quando ela chegou no ponto de couro, eu esvaziei. Tá? Aí os patrícios disseram, bem, o senhor está a fazer uma peça que não pode ser a que como são feitas aqui em Estremoz. Eu disse, bem, mas não são mesmo, são peças feitas, né? Bem, aqui o senhor sabe que faz primeiro os pezinhos, depois as perninhas, depois o tronco, depois os bracinhos, depois a roupinha, depois a cabeça, depois monta-se os bonequinhos. Pois bem, bom, olha, com todo o respeito aí aos seus 300 anos de... estava a dizer a todos que em Estremoz, en el Alentejo, Portugal, se ha creado una manera, una forma de hacer los muñecos de barro. Primero los pies, las piernas, los troncos, los brazos, las manitas, la cabeza, pero así, 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 así. Y si no hace así, no es un muñeco de Estremoz. Bien. E aí, eu falei, gente, vocês me perdoem aí, mas lá a gente faz paulistinha assim, ou pelo menos eu imagino que seja assim, e pronto, acabou, né? Então, inclusive, Estremoz entrou em contato conosco lá de Jacareí, e como eles estão trabalhando a diáspora portuguesa, eles querem reconhecer as paulistinhas como uma extensão da obra dos bonecos de Estremoz. Então, mais uma vez, quem reconhece as paulistinhas são os de fora, né? Eu precisei receber um prêmio do Ministério da Cultura para que a minha cidade olhasse para isso. Preciso estar aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados, para falar de uma coisa
que não querem ouvir lá, e muito provavelmente as paulistinhas vão entrar nesse viés da diáspora portuguesa, como extensão do patrimônio da humanidade via Portugal. Então vejam bem os senhores, que é uma coisa perturbadora, que eu tenha que falar das paulistinhas, em território que não é meu, e assim, esteja a compreender, e assim as coisas vão. Bem, alguma pergunta? Vocês estão preocupados com o Flamengo? Eu tinha só uma, assim, só porque você comentou, né, agora. Sim, desculpa. Você comentou sobre as diferenças no fazer. E nas representações, assim, são as mesmas ou tem outros santos em Portugal? Sim. É porque esse conteúdo todo aqui, se eu fosse falar dele pausadamente, sem o Flamengo, e falar da extensão da pesquisa em Extremoz, seriam 4 horas de falação. Bom, lá em Extremoz, quais são os 2 santos que são representados em miniatura? Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio, exatamente como aqui. Qual é a imagem mais produzida em Extremoz? Nossa Senhora da Conceição, assim como aqui. Então, assim, existem muitas semelhanças, né, de estilo, de temática, que existe lá e que existe aqui. Tudo leva a crer que realmente seja. Bom, deixa eu só terminar falando uma outra coisa absurda. Quando eu fui a Extremoz, eu li no livro do Etzel e do Carlos Lemos, quem é arquiteto aqui conhece Carlos Lemos, que a origem das paulistinhas, provavelmente, seria Extremoz. Bom, eu imaginei assim, 2 figurões da arte brasileira que publicaram livros pela USP, pela Unicamp, pela sei lá o quê, provavelmente falam disso porque foram lá. Pensei. E pela gentileza e pela elegância, ao citar aquela cidade, devem ter mandado um exemplar do livro para Extremoz. Fui nessa confiança. Chego lá, vou terminar com essa, tá, gente? É porque essa é muito engraçada. Chego lá, me apresento para o Dr. Hugo, que é a pessoa que é responsável lá pelo museu. Muito bem, senhor Hugo, eu sou mestre da cultura popular brasileira, estou aqui. Mas o senhor está cá, bem, é baseado em quê? É lógico que eu já tinha trocado e-mails com ele, né? Olha, aqui no livro do Dr. Etzel, está aqui escrito isso. Dr. Hugo, quando é que o Dr. Etzel esteve aqui? Buscar, nunca esteve esse senhor, né? Nunca foi lá. Bom, aí eu mostrei o livro do Lemos, né? Olha, o Dr. Lemos esteve aqui, ele deu um livro, mandou um livro. Pois também esse senhor nunca ouvi falar, nem sei quem é. Bem, aí tinha mais um cidadão que tinha publicado um artigo, tem esse artigo aqui, papapá. Enfim, eu fui o primeiro brasileiro que pisou naquela terra e que falou das paulistinhas. Eu levei um susto, porque eu imaginei que pela elegância, pela pesquisa, pela citação, pela confirmação, eles tivessem estado lá. Nunca pisaram lá, né? Para minha sorte, eu cheguei exatamente faltando 2 meses para eles encerrarem o processo de tombamento pela Unesco. E aí eu fui chamado para dar uma entrevista na rádio da Unesco, fui no jornal da Unesco, fui no restaurante da Unesco, fui não sei de onde da Unesco. E aí, no último parágrafo do livro que publicou as questões do figurado de Extremoz, esteve aqui em fevereiro de fulano de tal, o senhor
nananã, que mencionou a existência das imagens paulistinhas no Brasil, no Vale do Paraíba, como sendo continuidade do figurado de Portugal. Então, assim, eu entrei no último minuto do segundo tempo, assim, ó, mas estou lá no livro, né? Então, as paulistinhas conseguiram entrar. Bom, chega, né? O Flamengo é mais do que nós aqui, né? Então, o Flamengo é sagrado, quem sou eu? Quem sou eu para discutir com o Flamengo, né?